para Mauri. Mauri, como você vê a diferença entre eles para a América Latina, Brasil em particular? O que é? Vamos lá. Tradicionalmente, os demócratas sempre são muito mais violentos do que os republicanos, digamos assim, né? Vamos lembrar que o Barack Obama é o presidente que manteve o maior número de invasões e bombardeios ao longo de 8 anos de governo na história do país mais violento dos últimos séculos, né? Então, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o que fere de morte a legitimidade e a credibilidade do Prêmio Nobel de Paz, né? O Kennedy declarou a guerra do Vietnã. Claro, não, então, e a gente comete alguns erros, né? A esquerda, a social-democracia, mais do que isso, a centro-esquerda brasileira, inclusive disse que o Kennedy é um centro-esquerda. Jamais o Kennedy foi de centro-esquerda. Isso é uma barbaridade por todos os ângulos que a gente possa ver. Porém, a gente vê o Donald Trump com essa retórica muito violenta, constante, durante o seu governo, construído na base tanto da mentira, mas também de uma agressividade verbal tremenda. Porém, foi um presidente que, em termos internacionais, não iniciou uma nova guerra, né? Ele teve aí uma atuação, um momento específico com a morte de Soleimani, que era um importantíssimo general irani, também com a questão de um bombardeio no Iêmen, porém ele não iniciou uma nova guerra, né? Ele não tem uma guerra da Ucrânia, ele não tem esse legado, digamos, muito típico dos Estados Unidos. Por outro lado, ele foi muito agressivo com Cuba e com Venezuela, né? Os países que, de alguma maneira, tiveram no caso de Cuba, uma relativa boa relação, ou uma melhora nas relações com os Estados Unidos, e houve uma pseudo facilidade na questão do bloqueio durante o governo Obama. Vamos lembrar que o presidente Obama foi o primeiro a visitar Cuba depois de, 60, 70 anos. Então, você tem agora um Donald Trump que fez um governo de bloqueio absoluto contra Cuba, dificultando, gerando uma nova, o que se chama um período especial, né, uma crise econômica tremenda no país, e também uma tentativa de homicídio do presidente, duas tentativas de homicídio do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, uma tentativa de golpe de Estado, de invasão, ou seja, você teve uma atitude muito agressiva contra a América Latina nesse período. E vamos lembrar uma coisa, né, no caso que dói muito aqui dentro do Brasil, o processo de espionagem do Obama contra a presidenta Dilma Rousseff, que inclusive ele sai a público pedindo desculpa, porque ele foi descoberto por causa do Wikileaks. Vamos lembrar também que o processo, o lawfare, nasce com uma articulação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Departamento de Estado, numa grande operação na América Latina, que no Brasil culminou com a prisão ilegal do presidente Lula, né? Então, não há América Latina, e principalmente o Brasil, não, a centro-esquerda, vamos dizer, não é que é bom contra o fascismo do Trump, vamos a favor da Kamala Harris como se fosse uma grande festa, uma mulher afrodescendente. O Obama também foi festejado como um avanço civilizatório. E, na verdade, foi terrível. O governo dele foi terrível para o planeta, né? O transapé que ele deu no Lula, no caso aí do Iraque, que ele pede ajuda do Lula para entrar no acordo, depois puxa o tapete de forma vergonhosa ali. Não, e na relação mais o que? Com o Irã, né? Que ele tentou, de alguma maneira, o Lula se ofereceu como um mediador, né, nas tensões com o Irã. E olha que incrível, né? Olha o contraditório. O Donald Trump foi até a Coreia do Norte, entrou na Coreia do Norte, deu a mão para o presidente da Coreia do Norte. Então, há uma leitura, eu acredito, muito errada por parte das esquerdas latino-americanas e principalmente brasileiras em achar que a Kamala Harris é uma solução ao enfrentamento com o Trump. Na verdade, para nós, dá na mesma. Eles vão continuar financiando golpes de Estado na América Latina, vão continuar atentando aos processos democráticos, vão continuar invadindo países, vão continuar financiando o genocídio em Gaza. Não há uma mudança. Agora, claro, Donald Trump assusta muito mais do que realmente assustaria uma Kamala Harris, e essa é a fantasia gerada em torno do Partido
democrata, né, que tem esse ar progressista, porque de repente tem algumas pautas na questão dessas novas cidadanias, né, do pós-capitalismo, né, na discussão da identidade de gênero, mas, na verdade, é um governo tão agressivo, violento e genocida como um governo republicano. Né? E não temos o que comemorar aí. Eu só gostaria de lembrar que o início da desestabilização do governo brasileiro, inclusive com movimentos de rua, vieram de bilionários americanos aí. Exatamente. Financista do processo do Partido Democrata, e estão aí os 200 bilhões de financiamento da campanha democrata agora contra o Trump, está aí esse dinheiro. Ou seja, não façamos ilusões. A gente tem a gente disputa, pelo menos as esquerdas, né? A gente vive um governo de centro-esquerda no Brasil, então a gente disputa uma visão de mundo contrária, inclusive ao Biden, ao Obama. Né? Eles não representam o fato dele ser negro num país extremamente violento contra a negritude, não justifica o fato, isso como uma avaliação de uma evolução para o mundo, das grandes causas das injustiças, não, muito pelo contrário. Né, o que ele fez na África, né, por favor, não faz sentido. Aquele bombardeio na Líbia, né, e tudo. Então, eu acho que a gente tem que ponderar um pouco essa visão.